Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e nessa aula a gente vai se aprofundar mais ainda em ponteiros na linguagem C, certo? E dessa vez a gente vai ver ponteiro manipulando outros ponteiros. Então vamos lá. Antes de começar, eu vou só dizer que vou tentar esse novo formato de vídeo aqui mostrando mais código do que o de slide, certo? Então vamos lá. Quando a gente viu a definição de ponteiro, a gente viu que ponteiro é só uma variável que guarda endereços de memória. E que normalmente a gente dá para essas variáveis endereços de memória de outras variáveis. Então vou começar fazendo esse teste aqui, criando uma variável inteira e depois criando um ponteiro que aponta para essa variável. A gente já viu que para enviar o endereço de uma variável para um ponteiro, a gente usa o operador i comercial. Ok, então eu vou mandar escrever tanto a localização dessas variáveis na memória quanto seus conteúdos, certo? Então vou testar aqui agora. Então tá aí, se você observar, o conteúdo guardado na variável p é igual ao endereço da variável a. Certo, mas o que é em direção múltipla então, né? É o seguinte, um ponteiro não aponta para outras variáveis? E se essa variável que esse ponteiro está apontando for um outro ponteiro? Tipo, e se eu tiver um ponteiro q que aponta para um ponteiro p, que por sua vez aponta para uma variável a? Primeiro que tem uma diferença na hora de declarar um ponteiro desse. Você vai ter que colocar dois asteriscos. Esses dois asteriscos indicam que se trata de um ponteiro que aponta para outros ponteiros. E que esses ponteiros apontam para inteiros. Então vou testar aqui de novo, adicionando a escrita da localização e o valor dessa variável q. E tá aí, se você observar bem, o endereço da variável p está armazenado agora na variável q. Certo, e o que eu posso fazer com um ponteiro para ponteiro como esse, além de aparentemente deixar as coisas ainda mais difíceis, né? Eu vou tentar iniciar uma motivação aqui, adicionando mais uma variável inteira e mais um ponteiro para inteiro. Então eu vou colocar uma variável b igual a 30 e um ponteiro p2 que vai apontar para essa variável b. Ok, eu já havia dito que uma das vantagens de ponteiros é que, diferente de uma variável normal, um ponteiro pode passar por várias variáveis alterando seus valores. Então quando eu tenho um ponteiro para ponteiro, isso quer dizer que eu posso fazer a mesma coisa. Só que agora eu vou usar um ponteiro para mudar um outro ponteiro para onde ele aponta. Para ficar mais fácil de diferenciar aqui, eu vou mandar escrever o conteúdo que cada ponteiro aponta, tá? Para não ficar sempre olhando para os endereços de memória. Ok, vamos dizer aqui que o ponteiro p ele é responsável por somar 20 ao conteúdo que ele aponta. E que o ponteiro p2 é responsável por somar 30 ao conteúdo que ele aponta. A gente viu que uma vez que um ponteiro aponta para uma variável, eu posso acessar o conteúdo dessa variável através do ponteiro. E eu faço isso usando o operador asterisco, certo? Então se eu rodar agora, as variáveis a e b vão terminar com os valores 270 e 60. Então o que aconteceu aqui, né? O ponteiro p estava apontando para a variável a, ele pegou esse valor de a e somou mais 20. E o ponteiro p2, que está apontando para b, pegou o valor de b e somou mais 30, então deu 60, como está mostrado aí. Mas agora eu vou dar uma alterada aqui, eu vou pegar esse ponteiro q e vou alterar para onde o ponteiro p aponta. Só que eu vou fazer isso sem usar o próprio ponteiro p, certo? Esse meu ponteiro q, ele já está apontando para p. Como é que a gente altera o conteúdo de uma variável usando um ponteiro, né? Através do mesmo operador asterisco. Então se eu colocar aqui asterisco q recebe endereço da variável b, por exemplo, o que vocês acham que acontece? Vou rodar aqui. E aí, percebe que a variável a não mudou de valor, mas a variável b passou de 30 para 80. Ou seja, a variável b foi somada tanto por 30 quanto por 20. Por quê, né? Porque antes do ponteiro p somar 20 ao número que ele está apontando, a variável q foi lá e mudou para onde p estava apontando. E agora ele está apontando para a variável b. Depois desse comando, tanto p quanto p2 estão apontando para a mesma variável, então eles vão mudar o mesmo valor. Ok, eu acabei de mostrar um ponteiro para ponteiro sendo usado, mas muito provavelmente você ainda não se convenceu de que isso serve para alguma coisa útil, né? Então eu vou tentar usar agora isso para alguma coisa mais prática. Mas antes eu vou fazer uma leve revisão aqui. Lembra que para guardar várias strings, eu posso utilizar uma matriz de caracteres, que você vai guardar cada string numa linha da matriz? Então, por exemplo, digamos que eu queira guardar essas strings aqui na memória, dentro de uma única variável. Eu vou ter que contar a quantidade de caracteres da string maior, que aqui no caso é monkey D. Ruffy, né, que tem 14 caracteres. Mas depois que eu colocar um a mais para botar o caractere /0. Então eu posso declarar uma matriz de 15 colunas e inicializar a matriz desse jeito.
A linguagem C ela não exige que você coloque o número de linhas, porque ele vai contar a quantidade de strings e usar esse número para alocar a quantidade de linhas. Mas o número de colunas ela exige, certo? Ok, eu vou mandar escrever essas strings aqui então. Tudo tranquilo até aqui, né? O problema de usar uma matriz de caracteres para guardar string é que você tem um certo desperdício de espaço de memória, certo? Por quê? Olha para a string Goku, ela ocupa só 5 caracteres, mas aquela linha da matriz tem 15 espaços reservados. Os 10 espaços restantes estão desperdiçados porque não vão ser usados para nada. Certo? Você pode até verificar ali na figura como é que essa matriz está. Se suas strings vão ficar constantes, ou seja, se você não deseja alterar os nomes que foram colocados aí, um jeito mais interessante de fazer é você fazer um vetor de ponteiros para strings. Desse jeito. Eu vou compilar aqui e executar. E percebe que o resultado é o mesmo, né? Certo? O que aconteceu aqui, né? A linguagem C dessa vez, ela alocou cada string de forma independente. E quando você reserva espaço para somente uma única string, ele reserva a quantidade mínima de caracteres possível. Ou seja, dessa vez não tem nenhum espaço vazio sobrando. Essa estrutura é parecida com essa que está aparecendo agora. O vetor nomes é um vetor em que cada elemento é um ponteiro que aponta para uma string. E essas strings podem ter tamanhos diferentes sem problema. Só tem uma coisa. A primeira string desse vetor, que tem a palavra Goku, ela só tem espaço para 5 caracteres. Isso significa que se eu quisesse trocar as strings Goku e All Might de lugar, por exemplo, eu não poderia, porque os caracteres de All Might não cabem na string onde a palavra Goku está. Eu vou tentar resolver esse problema tentando aqui ordenar as strings que estão dentro desse vetor nomes. E aí para isso eu vou precisar implementar um algoritmo de ordenação, né? Um dos algoritmos mais simples é o algoritmo de seleção, onde cada passo eu pego o menor elemento que estiver sobrando e coloco ele na posição correta. Eu não vou entrar em detalhes aqui de como funciona o algoritmo de seleção, mas eu vou implementar ele aqui para números inteiros, tá certo? Primeiro, que é mais fácil. Ok, então dá para ver aqui que aquele algoritmo que eu escrevi realmente ordena um vetor de inteiro, certo? Mas agora eu vou só ajustar essa mesma função para ordenar strings. Então a primeira coisa que eu faço é substituir aqui o vetor números por um ponteiro de ponteiro para caracteres. Lembra que vetor é a mesma coisa que ponteiro? Como não dá para comparar strings diretamente, eu vou ter que usar a função de comparação da biblioteca string.h. No caso, a função strcmp retorna um número maior que 0 quando a string 1 deve vir depois que a string 2. Agora viria a parte teoricamente complicada. Como é que eu vou trocar strings de lugar, né, se elas foram alocadas com tamanhos diferentes? E a verdade é que a gente não precisa trocar elas de lugar na memória. A gente só precisa trocar os ponteiros dessas strings no vetor de strings. Então aqui no caso eu crio um ponteiro para caractere e realizo a troca como se estivesse trocando números inteiros, como eu tinha acabado de fazer. Se eu mandar agora a mesma escrita que eu tinha feito antes, os elementos estão dessa forma agora no vetor de strings. Tá aí, parece que eles estão ordenados, né? A verdade é que as strings continuam no mesmo lugar na memória, mas como os ponteiros mudaram de ordem e como a gente acessa as strings pelos seus ponteiros, isso cria a ilusão de que agora eles estão ordenados. Essa forma de modificar as coisas de lugar é muito, mas muito mais eficiente do que se a gente tivesse usado uma matriz de caracteres como antes. Porque naquele caso, eu ia ter que usar a função strcmpy, a string copy, e fazer cópias de strings não é muito barato, eu ia ter que ficar movimentando o caractere para lá e para cá. Só tem uma última coisa que está me incomodando aqui, é que o que aconteceria se eu adicionasse mais nomes aqui no meu vetor de ponteiros para strings, né? Na declaração não tem problema nenhum, os problemas estão nos laços. Neles eu preciso dizer o número que indica a quantidade de strings que tem dentro da variável nomes. Se por acaso acontecer de eu esquecer de atualizar essa variável, alguma coisa errada vai acontecer. E aí então eu vou mostrar agora uma forma de poder evitar isso. Uma forma de passar pelo vetor de ponteiros sem usar esses limites. Uma forma muito comum de você fazer isso é usar a mesma estratégia que as strings normais usam. Toda string não possui aquele caractere especial para indicar o seu final, o /0? Pois então,
É bastante comum utilizar o valor nulo para indicar o final das coisas, inclusive de vetores de strings. Aqui no caso eu poderia fazer isso, adicionar o número 0 como o último ponteiro. Esse número não é um endereço de memória válido, ele está aí só para servir de marcador, de que não tem mais nenhuma string válida depois desse endereço. Você pode deixar assim, mas existe uma constante igual a 0 na biblioteca stdlib.h, que normalmente é usada para isso, é o ponteiro null. Null é a mesma coisa que 0, tá? É só porque fica mais bonito e mais fácil de visualizar, de que você está se referindo a um ponteiro, beleza? Então agora que você tem esse marcador para indicar o final do vetor de ponteiros, você pode contar quantas strings tem dentro dela, do mesmo jeito que você faria para contar a quantidade de caracteres de uma string sozinha. Professor, eu estou vendo aí que o senhor usou o ponteiro para ponteiro só uma vez, lá naquela função de ordenação. Pois é, lembra que na aula passada eu fiz um laço sobre um vetor usando ponteiro e disse que ele era mais eficiente? Então eu posso repetir aquela coisa aqui também. Como o vetor é um vetor de ponteiros, então para passar pelos elementos eu vou ter que usar um ponteiro para ponteiro. Então agora a variável i, que é inteira, vai ser agora um ponteiro para ponteiro de caracteres. Esse ponteiro começa o laço no início do vetor, então eu passo para ele o próprio valor de nomes. A cada passo eu pergunto se o ponteiro apontado por i é igual a nulo. Se não for nulo, é porque o ponteiro aponta para uma string válida. Se for nulo, é que porque eu cheguei no final. E o incremento é igual, por causa da aritmética de ponteiros que eu já expliquei na aula passada. Aproveitando que eu estou falando de aritmética de ponteiros, teve uma operação aqui que eu acabei não falando na aula passada e que pode ajudar aqui. Tá vendo que a cada passo do laço eu estou incrementando a variável n? Eu posso evitar até fazer essa conta, deixando o laço sem corpo desse jeito. Com esse laço sem corpo, a variável i vai terminar onde? No final do vetor de strings, certo? E se você subtrair os dois ponteiros de um mesmo tipo, no caso i menos vetor nomes, a linguagem C ela retorna o número de elementos que cabem entre esses dois ponteiros. No caso aqui, n vai acabar recebendo o número de strings, certo? Então, subtrair dois ponteiros não retorna um ponteiro, retorna um número inteiro, tá? Então eu vou mandar executar agora. Tem um problema aqui do segundo laço, né, que eu vou ter que adaptar também. E aí eu vou ter que tirar esse número daqui, porque a variável i não é mais inteira. E tá aí, vetor de strings, ordenadas, com seu próprio programa contando a quantidade de strings e sem mover um único caractere de lugar, só manipulando ponteiro. Bem, gente, por hoje é só. Nessa aula a gente viu do que ponteiro é capaz de fazer, né? Sei que é um tanto complicado de manipular inicialmente, mas é uma ótima ferramenta, principalmente quando se trata de otimização. Dúvidas e sugestões, inclusive, sobre esse novo formato, aí deixa nos comentários, beleza? Até mais!